Marcelo, tudo bem? Opa, boa noite, tudo bom? Boa noite, tudo. Então tá, pessoal, aqui já começou a gravar, tá? Então aviso que a aula já está sendo gravada, beleza? Então vocês também, critério, vocês também estão sendo gravados, beleza? Ok. Ok, vamos lá então, para aqui entrou a Rayane também, a Rayane Alves. Bem-vinda, Rayane, tudo bem? Alguns estão sem microfone, eu acho. Ok, pessoal, então, como eu dizia, eu geralmente essas aulas de eletrônica analógica eu estou dando mais no quadro, né? Então, eu preparei de última hora aqui alguns slides, porque eu esperava dela presencial. E, bom, voltamos para online. Então, preparei um pouquinho bagunçado aqui, tá? Deixa eu ver, quem mais está entrando aí? E, pessoal, estou terminando de fazer uma lista para vocês, tá? Talvez hoje à noite eu ainda coloco lá, tá? Vou colocar no Ava mais uma lista, tá? Então, vamos continuar discutindo o tema que paramos na aula passada, que foram os transistores, né? Basicamente, para lembrar um pouquinho que a gente já estudou, estudamos praticamente do zero a eletrônica, né? Íamos estudando do princípio. E começamos lá com materiais semicondutores. Esse aqui tá bagunçado. E tá o trabalho de vocês, que vai ser, estou elaborando, vou terminar depois. E falamos bastante sobre os materiais semicondutores, depois falamos de dopagem, falamos do diodo, né? Falamos de diversas aplicações do diodo, diversos tipos de diodo, né? Diodo como retificador, diodo como proteção de circuitos, diodo como regulador de tensão, que é o diodo Zener, por exemplo, né? Diodo como indicador, o diodo LED, tá? Suas características. Também que mais? Proteção contra inversão de polaridade, né? Algumas aplicações aí do diodo, tá? Diodos também em aplicações para alta frequência, né? Falei um pouco acerca disso. E começamos na aula passada a falar do transistor, tá? Então, beleza. Paramos falando desse transistor aqui, né? O BJT. Ok? Todo mundo tá acompanhando aí? Estão ouvindo bem? O áudio tá ok? Sim, ok, professor. Beleza? Então tá bom. Vamos ver se tem mais alguém querendo entrar na sala. Tudo ótimo. Beleza, podemos continuar. Tá? Então, o pessoal respondeu aqui, professor, que tem muita gente na sala, que ficou sabendo só agora, né, que eu enviei no outro grupo aqui. Aí eu avisei o pessoal que o senhor está gravando a aula. Tá. Tá bom, obrigado. Tem muita gente lá na sala, lá no presencial, né? Isso. Que pena. Infelizmente não deu para avisar todo mundo. Ok. Tudo bem. Vamos deixar a aula gravadas para ele, pelo menos, né? Então, nós estudamos dois tipos de diodo BJT, né? O NPN e o PNP, né? Ou falamos, pelo menos, demos essa classificação, né? Tá? Porém, se você estudar um deles, já é suficiente. O outro, o PNP, é como que você inverte todo o sentido da corrente e ele obedece às mesmas equações, tudo o mesmo equacionamento, né? Só que ele inverte o sentido das correntes, tá? Então, você olha aqui, você tem um transistor NPN, né? Então, ele entra com uma corrente de base e, ao entrar uma corrente de base, ele abre um registro, né? Ele abria um registro e começava a circular uma corrente de coletor, né? E uma corrente de emissor. Tudo bem? Tá? Então, três terminais tem o transistor, né? Coletor, base e emissor. Tá? Base, coletor e emissor. Ok? Então, ele funciona dessa forma, né? Já no PNP, o sentido, você pode lembrar que a seta entra, né? Mas ela sempre entra no emissor também, tá? Então, aqui, você teria a corrente de emissor entrando, tá? E a corrente de coletor saindo, e a corrente de base saindo. Ok? Tudo bem? Essa seria a corrente de base, tá?
Opa. Professor? Sim. Boa noite. Boa Desculpa noite. interromper. A gente está aqui na sala, no presencial. Tem na base de uns 20 alunos aqui na sala. Ninguém informou pra gente. Aí essa aula você vai repor depois? Eu posso tirar algumas dúvidas depois, obviamente, sim, podemos repor alguma coisa, tá? Só que eu mandei um e-mail, só que eu não tinha o e-mail o pessoal de vocês, e eu mandei o e-mail de manhã no e-mail institucional, tá? Ah, tá. Eu creio, então, que tem muita gente que não está ciente, porque, como eu estou te falando aqui, tem na base de uns 20 alunos. E tá todo mundo aguardando, ninguém está nem ciente. Eu que vi que num grupo aqui que alguém mandou, e eu entrei pelo grupo. Ah, entendi. Não, Entendeu? então pode avisar o pessoal, né, que aula presencial hoje não vamos ter, tá? Porque eu apresentei sintomas da Covid, eu mandei e-mail de manhã eu mandei e-mail, só que eu não tinha e-mail de cada um, né, o e-mail pessoal, mas mandei lá no e-mail institucional de cada um de vocês, tá? Entendi, então. Tá bom, E professor. avisei lá Obrigada. o Vou passar pro coordenador, tá? pessoal, tá bom? Mas assim, isso, a aula de hoje, de qualquer forma, eu posso tirar dúvida de vocês depois, sim, não tem problema, tá? Então a gente repõe. Tudo bem, eu vou informar o pessoal. Tá? E eu vou deixar ela gravada também, tá? Então depois vocês Tá bom, então. assistem a aula Obrigada, gravada, professor. tá? Pode informar o pessoal, Boa então, noite. que Desculpa aí, incômodo. tá, estão liberados, tá? Ok, podemos continuar. Agora vamos continuar, então, tá, pessoal? Tudo bem aí? Ok. Ok. Tudo certo. Tudo bem. Então, pessoal, se eu olhar... bom, então, o que muda do NPN para o PNP, né, é o sentido das correntes, tá? Mas se eu fizer a lei de Kirchhoff das correntes num NPN, o que eu vou ter? Que a corrente de emissor tem que ser igual a quem? Igual a quem? Lembram? Isso aqui pode ser visto como um nó, né? Então, a soma das que entram tem que ser igual às das que saem, né? Quem está saindo é de emissor, quem está entrando, e de coletor e de base, não é? Tudo bem? Tudo. Tá? E se eu fizer no PNP, o que muda? Se eu fizer aqui a soma das correntes. Nesse aqui. Ou melhor, vamos melhorar a pergunta. Muda alguma coisa? Oi, estão aí ainda? E aí, pessoal, muda alguma coisa aqui? Estão ouvindo aí? Esse cortou? Oi, pessoal, estão ouvindo? Dá um feedback aí. Professor, repete a pergunta aí. Ah, tá. No NPN, nós vimos que se nós fazemos o Kirchhoff aqui no transistor, nós temos que a corrente de emissor é igual à corrente de coletor, mas aí de base, correto até aí? Ou seja, o que entra é igual a que sai. Está entrando de base e coletor, está saindo de emissor. Tudo bem? Beleza? Ok. Ok, então isso aqui está ok, né? Agora eu pergunto para o PNP. Muda alguma coisa para o PNP? Temos aqui a corrente de emissor entrando. Oi? Seria só o sentido da corrente que vai mudar? Isso, mas a equação se mantém, não é mesmo? Tá? A equação se mantém. Então, você calculando a equação para uma, você tem para todas, tá? Então, sempre a corrente de emissor, qualquer uma das configurações, é coletor mais base, beleza? Tá? Vimos também, desculpa isso aqui, que ele funciona de forma análoga a um registro, né? O transistor, né? Então, isso aqui seria a base, por exemplo, tá? Isso aqui seria o emissor, e esse cara aqui seria o coletor, tá? Então, a água, no caso, a corrente elétrica passa de coletor para emissor quando eu abro o registro. Então, eu abro o registro proporcional à I de base. Quanto mais aumentar a I de base, mais estou abrindo o registro, tá? Igual que essa torneira, chega um momento que eu abro tudo ela. Não tem mais como abrir mais, né? A resistência que
hídrica de torneira se transformaria em zero, né? Assim assim funciona também no transistor. Tem momento que você satura o transistor. Daí, por mais que você aumente aí de base, não continua aumentando a corrente coletor. Não aumenta mais o fluxo de corrente. Tudo bem? Ok. Tá. Então, o transistor ele funciona como se a corrente de base estivesse controlando a resistência entre C e E, né? Entre o coletor e o emissor. Né? É como se essa corrente aqui que passa pela base estaria controlando uma resistência aqui. Mas eu coloquei resistência entre aspas, porque não é uma resistência, porque não dissipa energia, né? Não está dissipando energia aí, tá? Ou melhor dito, não é que não dissipa energia, não tem comportamento resistivo, tá? A relação entre tensão e corrente não é a lei de Ohm, tá? Não é da lei de Ohm, tá? Mas, enfim, com a I de base, eu estou controlando o fluxo de corrente do coletor para o emissor, tá? Muito bem. Quanto maior a corrente de base, maior a corrente de coletor e vice-versa. Tudo bem, né? Quanto mais corrente de base, maior a corrente de coletor, até saturar, tá? Então, aqui nas equações das correntes, a mesma que a gente colocou lá, para o NPN, tenho a corrente de emissor saindo, coletor e base entrando, e vale essa equação. Para o PNP, eu tenho corrente de emissor entrando e de base e coletor saindo, vale essa equação. A mesma equação, tá? Então, a mesma equação. Só muda o sentido das correntes, tá? Então, dado essa característica, podemos continuar estudando só o NPN, tá? Depois a gente pode generalizar para o PNP. Ok? Vamos focar em um deles. Tem alguns parâmetros nos transistores, tá? Dados em parâmetros do fabricante, né? Dados na folha de dados, tá? Ele tem a característica de você controlar uma corrente de coletor por uma de base, tá? Então, é como se você estivesse amplificando a corrente de base, tá? Você coloca uma corrente de base, é como se você amplificasse, ou tivesse uma corrente de coletor muito maior, tá? E você tem esse fator, né? De multiplicação ou o ganho do transistor, né? O ganho chamado beta, tá? O ganho beta se define como a corrente de coletor sobre a I de base. Ou então, a corrente de coletor vai ser beta vezes a I de base, tá? Então, uma I de base pequena vai aumentar muito a corrente de coletor. Tudo bem? Ok? Beleza. Tá. E como a I de emissor era quem? Era de coletor mais a I de base? Era a soma das duas? Então, eu posso colocar tudo ela em função da I de base. Ou seja, toda corrente que passa aqui pelo emissor pode ser função aqui da corrente de base, né? Então, o I de coletor, que é beta I de base, mais o próprio I de base. Isso dá a corrente de emissor. Então, qual é maior? A I de coletor ou a I de emissor? Qual é a corrente maior? Qual delas é maior? I de emissor, bom lembrar, é a de coletor mais a de base, né? Ok? Então, é claro que a corrente de emissor sempre é maior, concordam? Tá? Porém, a I de base, ela é da ordem sempre ali dos microamperes. Ela é muito pequena mesmo, tá? Então, às vezes, você pode generalizar para alguns problemas, dizer que a corrente de emissor é igual à de coletor. Às vezes, você vai ver na resolução de algum problema, dizer que é igual, tá? E principalmente se o ganho é alto, né? Se o beta ali é alto, a I de coletor é muito maior que a I de base, então somar um I de base, um número pequeno, não muda muito as contas, tá? Não muda muito o resultado. Ok? Tudo bem, pessoal? Tá aí? Hoje vocês não estão participando muito. Ok. Beleza. Beleza? Agora vocês falam mais, né? Tá. Então, isso aqui enquanto a relação de correntes, né? Relações de corrente e os parâmetros, né? E eu tenho outro parâmetro chamado alfa, menos usado, tá? Porque ele sempre pode ser escrito em função de beta, mas ao invés de colocar o I de coletor sobre o I de base, ele é uma relação entre a coletor e a I de emissor, né? O alfa, né? Então, é o I de coletor sobre o I de emissor. Esse é outro parâmetro do transistor, tá? Esses parâmetros variam de transistor para transistor, e você pode encontrar eles na folha de dados do transistor, tá? Ou você pode medir ele experimentalmente
colocando aí uma tensão conhecida na base, medindo a corrente de base, medindo a corrente de coletor, né? É só fazer a I de coletor sobre a I de base. Beleza? E agora, outra questão que temos que considerar, além das correntes, é a equação das tensões. Tá? Então, imagine aqui o transistor NPN. Tá? Você tem uma tensão que vai entre esses dois pontos, tá? Que é chamada de quê? Tensão de coletor-emissor. Tá? Então, quer dizer, se eu colocar um voltímetro entre esses dois pontos, tá? Eu vou medir quem? Eu vou medir essa tensão de coletor a emissor, ok? E essa tensão de coletor a emissor, ela tem que ser igual a quem? Aqui tem aqui eu mediria entre esses dois pontos, entre a base e o emissor, a base e o emissor aqui, né? Essa, mais aqui eu mediria entre a base e o coletor. Ou coletor base. Tudo bem? Beleza. Tá? Então, isso aqui é simplesmente a lei de Kirchhoff das tensões, né? Das correntes, nós aplicamos as leis de Kirchhoff de correntes, e aqui a lei de Kirchhoff das tensões. Então, veja que todas as leis de Kirchhoff de Ohm continuam sendo válidas aqui, tá? Não muda nada, tá? Bom, além de tensões de corrente, tem outra questão muito importante nos transistores, que é a potência dissipada nele, tá? E por que é muito importante? Porque cada transistor tem uma potência máxima que ele pode dissipar, tá? Então, tem um limite de potência. Tá? E se você ultrapassar esse limite, você acaba queimando o transistor, tá? E, para a gente entender qual seria a potência dissipada num transistor, o que a gente tem que pensar? Potência sempre é produto de tensão por corrente, concordam? Isso é lei de lá dos circuitos, correto? Okay. Tudo bem? Sim? Então, sempre potência e se eu colocar aqui a corrente ampere e a tensão em volts, isso aqui dá watts, correto? Tá? Sempre é isso. Tá? Se eu quero saber, mas aqui eu tenho um monte de tensões, né? Aqui eu tenho um monte de tensão no transistor. Qual delas eu vou usar? Eu vou usar VCB, eu vou usar VBE ou eu vou usar VCE? Qual vocês acham que fazia lógica e teria sentido? E por quê? Pense assim, eu não quero a dissipada só de um pedaço do transistor, eu quero toda, completa. Tá? Tudo bem? VCE? Isso, você vai usar VCE, né? Porque essa é a tensão, queda completa de tensão no transistor é VCE, tá? Se eu pegar entre os dois terminais aqui do transistor, essa é a queda de tensão completa. Ela é a soma das outras duas, ó. Tá? Ela é a soma. Então, a potência dissipada, você calcula como produto de quem? De VCE por qual corrente? Então, é a corrente total também, né? Mas qual é a total? A I de emissor, que soma o que vem para o coletor e o que vem pela base. Então, a I de base dissipa uma potência, a I de coletor dissipa outra, a soma das duas seria o correto usar, né? Para ser bem preciso nessa medição, correto? Então, esse seria o cálculo da potência dissipada. Então, se eu tenho uma tensão entre coletor e emissor e uma corrente de emissor, a potência dissipada seria isso aqui. Tudo bem? Aí eu teria que comparar para ver se ela não está acima do permitido, né? Olhar no datasheet do transistor e ver se eu consigo continuar trabalhando nesse ponto de trabalho, porque tem uma potência que é máxima, tá? E nunca é bom atingir essa máxima, tá? Você coloca aí em 90% dela, 88%, tá? Para você não chegar próximo da máxima que detonaria o transistor. Tudo bem? Porém, talvez vocês vejam em algum lugar colocar que a potência também é VCE vezes a corrente de coletor. Estaria errado? Possa ser que vocês encontrem aí num livro colocando potência como isso.
E aí? Tá certo ou tá errado? E aí, pessoal? Correto. Correto por quê? Por que dá o mesmo colocar ID coletor ou ID emissor? Ou poderia não dar uma diferença significativa? Lembra do que eu falei, né? A corrente de base ela é muito pequena comparada com a ID coletor, né? Então, se o ID emissor é a corrente do coletor mais a ID base, você está somando um número muito pequeno aqui. Aqui você está na ordem dos miliamperes e aqui na ordem dos microamperes. Geralmente é assim, tá? Geralmente isso aqui é como 100 vezes menor, 200 vezes menor, a ID base, né? E se ela é muito menor, então não dá muita diferença você usar o ID coletor ao invés de usar o ID emissor. Você pode fazer o cálculo dessa forma também, ok? Então aqui, ó, também podemos usar ID coletor, pois ID base é muito pequena, então não haveria diferença significativa, tá? Bom, potência consumida. Tudo bem. E todo transistor, né, ele, como eu falei, ele possui uma potência máxima, né? Um P máximo que você olha no datasheet, tá? Que ele pode trabalhar, tá? Uma máxima potência de trabalho, tá? E que se for ultrapassada, irá danificar o transistor. Irá acontecer algo parecido com esse transistor aqui, né? Ficou doente, tá? Então, você poderia danificar se passasse da potência máxima. Essa potência é encontrada, obviamente, no datasheet do transistor, tá? E muitas vezes, e aí você calcula do seu ponto de trabalho e compara com essa máxima, tá? Para saber se você está trabalhando bem ou não, tá? Muitas vezes você tem que ultrapassar essa potência máxima. Então, o que você pode fazer? Na verdade, também o transistor ele vai se quebrar por altas temperaturas quando você está dissipando muita potência, tá? Então, você pode colocar um dissipador de temperatura, tá? Uma chapinha como essa, que é colada aqui o transistor com uma borrachinha de mica, né? Para que não haja contato aqui entre esse metal e esse metal, tá? Então, você coloca aqui e parafusa seu transistor, tá? Em cima de um material isolante aqui. Você coloca o material isolante, parafusa o transistor. Ok, pessoal? Beleza. Tá? Então, isso é uma forma de você usar o transistor, mesmo que você ultrapassou a potência máxima, né? Então, é uma das alternativas, tá? Então, por exemplo, para arranque de motores ou coisa assim que demandam muita potência, sempre é bom colocar o dissipador, né? Vocês vão ver muitas placas com esse dissipador, né? Então, saibam já para que serve, tá? Também você pode colocar um cooler, né? Um ventilador para fazer refrigerar a sua placa, tá? Onde é que está o transistor. E aí você poderia trabalhar um pouco acima dessa potência máxima. Ok? Bom, então tá. Vimos correntes, tensões. Lembrando aqui, né? Correntes, tensões. E potência. Potência dissipada do transistor. Outro assunto seria as curvas do BJT. Curvas do transistor bipolar. Beleza? Vamos colocar aqui algumas curvas. Tá? Vamos traçar curvas, né? O que são curvas? Eles são gráficos que nos permitem obter informações de forma visual. Relacionam três grandezas, né? Eles relacionam a corrente coletor, a corrente de base e a tensão do coletor emissor. Tá? Então, você tem uma curva de coletor, que nesse eixo você vai ter a corrente de coletor, tá? Geralmente em miliamperes. Beleza? Nesse outro eixo, você vai ter a tensão de coletor emissor. E você vai ter várias curvas. Para cada quê? Para cada de base. Para cada corrente de base, uma curva. Tá?
elas não são para baixo, elas são meio para cima, tá? Desculpa aqui, beleza? Mais ou menos isso aqui. Ok? Então, você tem, para cada corrente de base, uma curva, tá? Se I de base for zero, o que vai acontecer? Nós vimos um pouquinho na aula passada, lembram? Se I de base for zero, o que temos? Qual seria a corrente de coletor se I de base é zero? Zero. Zero, tá? É lá o negócio aquele da torneira, estaria o registro fechado. I de base igual zero, não tem. Então, a I de base igual zero estaria aqui, ó. Tá? Estaria sobre esse eixo. Tá? Isso aqui seria I de base igual zero. Tá? E à medida que eu aumento I de base, eu vou gerando outras curvas. Tá? Então, se I de base é zero, para qualquer tensão coletor-emissor, eu tenho corrente de coletor nula. Tá? Se I de base é diferente de zero, eu tenho o quê? Eu tenho uma I de base, dada por quem? Dada pela I de coletor sobre beta. Tá? Então, a I de coletor que eu vou ter aqui vai ser a I de base vezes o beta. Tá? Vou colocar aqui um gráfico que explica um pouquinho melhor. Tá? Vejam bem. Olha esse gráfico. Você tem aqui o corrente de coletor em miliamperes. Tá? E aqui, corrente de base. Para cada corrente de base, isso aqui são valores da corrente de base. Ó. Você tem uma curva para cada uma delas. Tá? Quanto você vai aumentando, ó, 10 microampere, 20 microampere, 30 microampere, você vai tendo maior corrente de coletor. Ok? Quando eu vou aumentando a corrente de base, vou tendo, por uma mesma tensão coletor-emissor, uma maior corrente de coletor. Beleza? Olhando para essa curva, pessoal, e aí vem uma pergunta. Vocês poderiam calcular o beta desse transistor que gerou essa curva? Pensem um pouquinho aí. Vou deixar vocês pensarem um pouco. Se vocês entendem o que eu estou falando. Alguma ideia para calcular o beta? Beta, vamos lembrar lá. Era a relação... A corrente de coletor com a corrente de base, não é? Isso. Então tem que ser a I de coletor referente à corrente de base, né? Tá? Isso aqui que é o beta, tá? E onde eu posso ver I de coletor e de base? Eu tenho vários pontos que eu posso ver. Eu posso ver para essa reta, posso ver para essa, posso ver para essa, posso ver para essa, enfim, para qualquer uma dessas retas. Vamos pegar essa aqui de cima, para entender. Quanto é a corrente de base aqui nessa reta de cima? Aqui? Que está escrito aqui? $80 microampere? Isso, 80 microampere, né? Para uma corrente de base de 80 microampere, 80 micro, quanto é a corrente de coletor? 16. 16 mili, né? 16 miliampere. Miliampere, tudo bem? Me saiu meio feio esse 16, vamos apagar ele aqui. 16 miliamperes. Ou 16, que tá difícil, tá? 16 miliamperes. E quanto dá essa divisão? Aí, calculadora. Quanto dá o beta? 5. 5 não, porque aqui é micro e aqui é mili. Ah, tem que converter. Isso é 80 micro dividido 16 mili, tá?
Não, eu coloquei virado aqui, né? Eu coloquei errado, não foi? Pessoal, vocês não estão atentos, hein? Tá? O ID coletor que é em cima e o ID base embaixo. Tá? Tá errado aqui. Viram que tá errado? Verdade. Aqui tá errado. É o ID coletor em cima e o ID base embaixo, tá? Senão estaria... Esse beta normalmente é o número aí, na ordem do 100, tá? Mais ou menos, tá? Então, para fazer cálculo, não vai dar 0,5, não vai dar 5, tá? Então, o ID base, 80 micro, tá? Sobre... não, e o ID coletor sobre ela, né? Então, é 16, tá? 16 mili sobre 80 micro. É mili. E aqui é micro. E essa divisão dá quanto, então? (0,0002). Não, tá errado. Você não invertiu? É 16 mili sobre 80 micro. Ah, tá. É o mili primeiro. Isso, mili primeiro. Tá? É o de coletor sobre de base. (200). 200, tudo bem. Se essas curvas foram bem traçadas, e eu agora usar essa curva aqui, tem que dar o mesmo valor, correto? Repete, qual curva? Nós usamos essa curva aqui, né? Para fazer o Certo, cálculo do primeiro. beta. Mas se isso aqui está bem calculado, né? Então eu posso também usar essa curva aqui de baixo. A de 10? Isso. 10 microamperes e 2 miliamperes. Então pode ser 2 mili dividido 10 micro, correto? Olha lá se dá. 2 vezes 10 dá menos 3, dividido... A mesma coisa. Isso, 10. Todo mundo calculou aí? Vezes 10 dá menos 6. Tá? Isso também dá 200. Tá? Então, qualquer curva que eu usar, vai dar 200. Tá? Qualquer uma. Tá? Então, sempre a corrente que está de base aqui é a de coletor multiplicado pelo beta. Tá? Então, fácil olhar para a curva e encontrar o beta. Tudo bem? Lembra o pessoal que nós falamos da região de corte na outra aula? Estão lembrados? O que era a região de corte? Onde era o corte da... Lembra que eu falei que... eu falei assim, né? O transistor poderia ser visto como um registro. Tá? Eu estou dizendo mais ou menos aqui um registro. Tá? Esse registro poderia estar parcialmente aberto, totalmente fechado, totalmente aberto, né? Se ele está totalmente fechado, você teria o registro dessa forma, né? Então, não passaria fluxo de nada, né? Não passaria fluxo de corrente. Então, a corrente de coletor seria nula, né? Para qual ID base a corrente de coletor é nula? Onde eu estou na região de corte? Estão lembrados? Lembra que no corte você não tem condução, né? Você tem um registro fechado. Então, quer dizer que ID coletor é 0, né? Ok? Qual é a ID base que faz com que ID coletor seja 0? 0. 0 também. Então, se não tem ID base, não tem ID coletor, eu estou em corte. Ali no gráfico, onde estaria a região de corte? ID base 0 é essa linha aqui, não é? Tudo bem? Certo. E nessa linha, a ID coletor também é 0. Tá? Então, aqui você tem a região de corte. Ok? Aqui é corte. Ok. Tá? Corte. Onde estaria a região de saturação? Na região de saturação, o que nós tínhamos? Nós tínhamos... vamos voltar lá, vamos estudar um pouquinho, daí a gente volta aqui, tá? Volta aí, lembrar. Tá? Para a gente lembrar aí do que a gente falou na aula passada. Tá?
Não, então aqui, colocando as mesmas coisas, né? Esse aqui é 6 mA, a corrente coletora, aí de base tem que ser 60 micro se o transistor tem um ganho de 100, tá? Então eu dou para vocês um transistor com ganho de 100, você pode fazer a curva, tá? Quando aqui é 6 mA, aqui é 60 microamperes. Quando aqui é 5 mA, aqui é 50 microamperes, tá? Quando aqui é 4 mA, aqui seria 40 microamperes, não é? Isso. Tá? Então, quanto maior, mais eu aumento aí de base, mais eu aumento aí de coletor. Tá? Microamperes. Quando eu aumento aí de base, aumento aí de coletor. Ok? Vamos lá. Então, imagine uma corrente de coletor igual a 4 mA e ganho 100. E o VCE eu coloquei, fictício aí, de 7 volts. Então, quanto seria a corrente de base para emissor? Você tem uma corrente de 4 mA de coletor. Aqui tá pedindo isso, né? 4 mA, tá? O ganho é de 100. Então, a corrente que circula aqui é 40 micro, né? E de base. Tudo bem? E quanto seria a corrente de base de emissor? De emissor, quanto seria? Corrente de emissor. Anotaram lá as equações das correntes? A de coletor sabemos que é 4 mA, a de base 40 microamperes, né? Nessa reta aqui, né? Nessa curva, tá? Quanto seria aí de emissor? Estão lembrados? 44. Não, mas você não pode somar 4 mili com 40 micro. Você tá entendendo? Para mim era 4 mil e 40 mil. Não, geralmente que a corrente base é da ordem do microampere e a corrente emissora é da ordem dos miliampere. Tá? Elas são muito diferentes entre elas, tá? Então também estará bem próximo dos 4 miliamperes. Como é que você soma? Você vai somar 4 mais 40 micro. 4 mili mais 40 dividido 1000, né? Então daria 4.04. Não sei se vocês concordam. Miliamperes, né? Ok? Ok. Tá? Então, se eu tenho a corrente aqui de base de 4... a corrente de coletor de 4 mA, corrente de base 40 micro, corrente de emissor 4,4... Oi? 100? 100 o quê? O que você está calculando? É 4 mil mais 40 micro, não é? Isso. Isso daria 4 mili mais 40 micro, daria 4.04 mili. Um pouquinho maior que a de coletor. Concorda? Você tem que fazer 4 mais 40 sobre 1000. Certo. 4 mais 40 sobre 1000, você tem 4.04. Tá? Essa é a corrente de emissor. Então, você olha para as curvas e você pode ir calculando I de emissor, I de coletor e I de base. Tá? Sabendo lá o ganho do transistor. Beleza? Então, isso aqui são as curvas de saída do transistor, né? NPN, no caso. Tá? Tá? E eu teria um ponto de trabalho, porque se o VCE é 7 volts, eu teria o 7 por aqui, né? Se o IC é 4 mili estaria aqui. Tá? I de coletor é 4 mili. miliamperes. E eu venho aqui com 7. Vamos colocar aqui o 7. Esse ponto aqui seria o ponto de trabalho, chamado Q. Tá? Então, se tem 7 volts entre coletor e emissor, quer dizer que o transistor está nesse ponto. Tá?
Está trabalhando nesse ponto quando? Quando a corrente de base é de 4 miliamperes, 4 microamperes, né? Não. Desculpa. Quando a corrente de coletor é 4 miliamperes e a corrente de base é 40 microamperes. Ok? Ô, professor. Oi. É porque eu cheguei agora às 8 horas na aula. Essa aula vai ficar gravada para pegar o início da explicação? Sim, ela está gravada, sim. Tá? Ah, depois aí vai ser nesse mesmo link, né, que vê ela, né? Eu vou... pois é. É nesse mesmo link, tá? Ah, beleza. Entrando lá de novo com sua conta, né, Como é que é? Você tem que entrar no chat dessa aula, né? Você vai entrar com esse link, vai entrar no chat da aula, vai entrar com sua conta institucional, tá? E aí você vai ver... Não pode ser conta privada, tá? Senão você não vê. Ok? Ok, beleza. Se você não conseguir ver, depois você me fala, daí eu atualizo lá. Tá? Mas também não se importe em perguntar e pedir para voltar atrás se você achar necessário, tá? Beleza. Beleza? Ô, professor, mas depois será que para as outras pessoas também terem acesso, será que não consegue colocar lá no AVA, não, depois? Eu posso colocar no YouTube também e colocar no AVA. Ah, beleza. Tá? Daí eu coloco um link do YouTube para o AVA. Tá? Então, sempre, pessoal, a corrente de emissor ela é próxima da corrente de coletor, né? A corrente de coletor aqui, 4 miliamperes, a corrente de emissor 4.04, para qual é de base? Para essa de base aqui de 4 microamperes, né? Não, 40 microamperes. Tá? Seria essa aqui, né? Como é que eu calculo a relação entre coletor e de base? É porque nós definimos aqui o beta, né? Sempre a de coletor, ela é o ganho, beta, vezes a corrente de base. Tá? Esse ponto de trabalho, pessoal, quando eu medi no coletor emissor, eu medi 7 volts, esse ponto de operação geralmente também se chama ponto quiescente, em português, né? Que seria ponto quieto, onde é que o transistor está quieto aí, trabalhando, né? Eu chego nesse ponto se eu não mexer mais na corrente de base, né? Eu deixei quieto, eu regulei uma corrente de base, deixei quieto. Deixei ela em 40 microamperes, a corrente de base. Daí eu tive, sabendo o beta do transistor, a corrente de coletor, que seria 4 miliamperes. E, sabendo a tensão coletor-emissor, tem o ponto. E o ponto que já me dá, de fato, esse ponto, me dá 3 parâmetros, né? A corrente de base, a corrente coletor e a tensão coletor-emissor. Beleza? Beleza. Aqui o ponto de operação. Bom, daqui pede um exercício. Qual seria o ponto de operação se o transistor tivesse um ganho de 200 ao invés de 100? Se o ganho dele fosse 200 ao invés de 100. E, de novo, ele está no mesmo ponto. Trabalhando lá com VCE igual a 7. Tensão coletor-emissor 7. Tá? E a corrente de coletor continua sendo lá os 4 miliamperes. Tá? Se o ganho é 80, quanto é a corrente de base? Se o ganho é 80, quanto é a corrente de base aqui? Para o qual eu tenho essa curva. 4.08. Eu teria que pegar 4 mili e multiplicar por 100, né? 4 mili multiplicado por 100 é 400 mili, o que é também 0,4 micro, né? Né? 4 mili, eu vou multiplicar por 100, a corrente de coletor, vezes... não, o ganho é 200 ao invés de 100. Ganho é 200 ao invés de 100, né? Ganho é 200 ao invés de 100. Então, eu tenho que multiplicar por 200. Eu tenho que pegar 4 e multiplicar por 200. Quanto é 4 mili por 200? 4 vezes 200. Esse 4 mil aí é corrente de coletor ou de emissor, professor?
Aqui, nesse eixo, sempre a corrente de coletor. Tá? Esse eixo aqui, você tem a corrente de coletor. Tá? Nesse eixo aqui, você tem a tensão coletor-emissor. Tudo bem? E aí, para cada corrente de base, você vai tendo uma curva diferente. Tá? Se a I de base é 0, você não tem nada. Não tem tensão de coletor, né? Se a I de base aumenta um pouco, você tem uma curva por aqui. Tá? Se a I de base, quanto tem que sair de base para eu ter 4 mA se o Beto ganha 200? Então, eu vou fazer 4 mili vezes 200. 0,8. 0,8 micro, né? Tá? 0,8 micro. Assim eu acho o ponto de operação aí do transistor. Corrente de base 0,8 micro, corrente de coletor 4 mA, tensão coletor emissor 7 volts, que é o que eu propus, né? Que tivesse 7 volts lá. Não analisei circuito e nada, só propus esse valor, né? Aí multiplicou 4 mili por 200, aí deu 0,8 micro. Isso. Né? 4 mili por 200. Tá? E aí, a mesma pergunta aqui, o que é? E 296, mas isso a gente já fez. Tá, então tá bom. Vamos lembrar um pouquinho dessas regiões de operação, pessoal. Isso eu falei lá naquela aula, tá? Vamos ver se ficou claro cada uma dessas regiões, tá? Para a gente poder colocar elas aqui no gráfico. Tá? Se a gente tem esse gráfico, que eu passei aqui, né? Esse gráfico aqui, como é que eu coloco cada região de operação do transistor nesse gráfico? Tá? Vou fazer isso. Regiões então de operação, tá? Imagine lá de novo ao nosso circuito, tudo bem? Tenho aqui uma tensão que vai ser aplicada através dessa resistência no transistor, entre coletor e emissor. Tenho uma resistência de base e uma fonte, tudo bem? Tá? Vamos supor que essa fonte de base aqui é variável, tá? Quando a corrente de base é 0, qual é a corrente de coletor? 0. 0. Então, o transistor se comporta como circuito aberto. Tá? Isso aqui. Tá? Então, a corrente de base é 0, implica que a I de coletor seja 0. Tá? Isso é uma região de corte. I de coletor 0. Tá? Muito bem. Se a tensão de base for menor que 0,7 volts, porque aqui tem um diodo. Tá? Um diodo que vem da base para o emissor. Então, qualquer tensão de base menor que 0,7 vai implicar nisso aqui, correto? Tudo bem? Beleza. Tá? Se a corrente de coletor é 0, qual é a queda nesse resistor aqui? Queda de tensão no resistor com corrente de coletor 0. 100%, Oi? 100% de VCC? Não. Se a corrente é 0, a queda é I vezes R. Você estaria multiplicando uma corrente de 0 por R. Tá entendendo? A tensão em RC seria a mesma de VCC, não é isso? Ah, tá. A tensão entre coletor e emissor. Né? Isso. Porque a tensão aqui no resistor é nula, concordam? Tá? Se a queda de tensão no transistor é nula, tudo que está aplicado aqui da fonte está nesse esborne aqui do transistor. O transistor tem que segurar toda a tensão da fonte. Então, o VCE é igual a VCC. Coletor de emissor igual a VCC. Tudo bem? Sim. Beleza. Tá. Vamos ver aqui. Tá, tudo bem, vamos ver. Não, deixa eu só explicar aqui junto com a curva lá, tá? Aquelas curvas. Vamos pegar aqui o gráfico. Ai. Deixa eu ver aqui. Esse slide ele também vai estar no disponível, né, professor? Uhum. Ele tá um pouquinho feio, tá? Porque eu preparei ele de última hora, hein? Mas vai Tá ótimo, tá? Dá para entender. Tá? Vai estar disponível lá.
Tá? Então, aqui, vamos comparar aqui. Tá? Vamos comparar aqui no nosso gráfico. Nossas curvas aqui do transistor. Tá? Nós estamos dizendo que na região de corte, você tem I de base igual a 0, tensão coletor emissor igual a VCC. Igual a que você aplicar aqui na fonte, correto? Tá? Então, onde é que eu estou parado aqui no gráfico? Qual é a região de corte aqui no gráfico? Onde que a I de base é 0? A I de base é 0 aqui, concordam? Aqui é 0, tá? Aqui você tem tensão coletor emissor. E ela é igual à tensão da fonte. Tá? Então, é igual à tensão da fonte. Se você aplicar 2 volts, ela é 2 volts. Se aplicar 0, é 0. Tá? Então, isso aqui seria a região de corte. Tudo bem, pessoal? E de base 0. Tá? Isso aqui seria corte. Tudo bem? Ok. Tá? Corte. Então, tensão coletor emissor igual a VCC. O que tem aqui da fonte é igual a isso. Tá? Vou variando aqui a tensão da fonte. Vou variando a tensão VCE. Se eu variar a fonte, eu estou variando o VCE. Né? Se eu variar essa fonte, eu estou variando o VCE e estou desenhando essa curva. Essa curva aqui. Tá? E de base igual a 0. Tudo bem? Bom, agora nós vamos para outra região. Então, imagine que eu coloco uma tensão de base maior que esses 0,7 volts que tem aqui de queda. Tá? Região linear. Então, eu teria I de base maior que 0, concordam? Ok. Essa região seria linear. Na região linear, eu tenho o quê? Aqui tem circulação de corrente, então. Tá? Então, o I de coletor também é maior que 0. Tudo bem? Se eu pegar aqui o I de coletor, ele também é maior que 0. Tá? Porque eu tenho I de base maior que 0. I de coletor é maior que 0. E a tensão da fonte, o VCC, ele vai ser igual a quem? Igual a queda no resistor, que é o produto da corrente coletor pela resistência, mais a queda no transistor, mais VCE. Tudo bem? Com essa equação aqui? Beleza. Tudo bem? Se eu aumentar I de base, se eu começar a aumentar I de base, cada vez eu tenho uma de coletor maior, concordam? Sim. Então, onde é que eu estou aumentando I de base e obtendo uma corrente de coletor maior? Nessa região, concordam? Vou colocar aqui, ó. Tá? Essa seria a região linear. Tudo bem? Certo. Certo? Na curva. Então, aqui você tem um comportamento linear. Você aumenta I de base, você aumenta I de coletor. E qual é a linearidade? Qual é a equação dessa reta? É I de coletor igual a beta I de base. Eu aumento I de base, eu estou multiplicando a I de base por beta, para obter a corrente de coletor. Né? Então, com a I de base, eu vou aumentando. Então, eu estaria abrindo aquele registro. Tá? Se eu teria o registro fechado, então agora ele está abrindo o registro. Tá? Começando a abrir o registro. Beleza? Tudo bem. Se eu continuar aumentando I de base, eu vou chegar no momento que, por mais que eu aumente a corrente de base, eu já não vou ter efeito na corrente de coletor. Só uma dúvida aqui. Esse beta aí, ele é um valor fixo, né? Você não consegue alterar ele, não, né? Não, para alterar ele, você tem que trocar de transistor. Ah, tá. É uma constante do transistor, né? Beleza. É um constante do transistor. Tá? Então, você vai achar ele no datasheet. O beta é uma amplificação. Tá? Beleza. Então, seguindo aqui nosso raciocínio, se aumentamos I de base, chega um momento que a tensão de coletor emissor aqui no circuito será 0, né? Tudo bem? Por quê? Porque toda a queda está aqui no resistor. Chega um momento que eu saturo, isso aqui trabalha como um curto-circuito. Ok? Se eu aumentar muito aqui a tensão dessa fonte, é aumentando a I de base. Ok?
Beleza. Porque a corrente de coletor vai aumentar e a queda aqui no resistor vai ser muito maior, tá? E aí chega numa região onde a tensão de coletor emissor é zero. Onde, nesse gráfico, se aqui eu tenho nesse eixo a corrente de coletor emissor, onde que ela é zero? Ela está no eixo horizontal. Então, aqui, nesse eixo Y, aqui ela é zero, né? Aqui que ela é zero, correto? Certo. Então, qualquer corrente de base por aqui, você não tem. Então, isso aqui é o quê? Saturação. Tudo bem? Aqui você estaria saturando o transistor. Tá? Então, você tem uma região linear, uma região de corte e uma região de saturação. Na saturação, o seu registro está totalmente aberto. Tá? Então, toda a água da torneira passa, né? Vazão máxima. Ok? Dá para ubicar as 3 regiões ali nesse gráfico? Ok, professor, não entendi a pergunta. Dá para conseguir ubicar bem as 3 regiões aí no gráfico? A de corte, a linear e a de saturação? Tá ok? Pode explicar só de novo um pouco a saturação, professor? Da saturação? Tudo bem. Saturação é, eu aumento tanto essa tensão, a tensão aqui dessa fonte, né? E quando eu começo a aumentar a tensão aqui da fonte, de tensão aqui de base, eu começo também a aumentar aí de base, tá? E se eu aumento de base, aumento de coletor, porque é uma relação linear entre as duas, tá? Chega um momento que a corrente aqui de coletor é máxima, tá? E toda a queda de tensão está sobre esse resistor. Todo o VCC está aqui sobre o resistor. E aqui está como curto-circuitado. Aqui ele somente conduz a corrente. Tá? Então, você tem na saturação, que o quê? Na saturação, onde é que está a saturação? Oxe, aqui. Saturação, você tem o quê? Que VRC é igual a VCC. Ou seja, a queda de tensão na resistência é igual à tensão da fonte, porque não tem mais queda no transistor. Tá? Se não tem mais queda no transistor, quer dizer que a tensão coletor-emissor, a tensão aqui, se você medir daqui até aqui, é quanto? Zero. Zero. Tá? Onde que a tensão do coletor é zero aqui? Aqui nesse eixo horizontal está a tensão coletor-emissor. Tá? Zero ele é aqui, nesse eixo Y. Tá? Então, para qualquer corrente de coletor, qualquer corrente de base, o VCE é zero. Tá? Isso seria a saturação. Saturação, então, o transistor, a tensão coletor-emissor é nula. Tá? Toda a tensão da fonte está caindo aqui no resistor. Você aumentou tanto aí de base que tudo aqui cai no resistor. Tá? E corte é o contrário. Corte você não tem de base, então você não tem queda no resistor, porque não tem corrente de coletor também. Você tem de base, não tem corrente de coletor. Tá? E se não tem corrente de coletor, toda a tensão da fonte está aqui. Está aplicada no VCE. Tá? Por isso a de corte seria a região aqui de baixo, o eixo horizontal. Beleza, valeu. Valeu. Professor, você falou que a gente pode alterar você falou que para a gente aumentar de base, a gente pode alterar a fonte, a tensão da fonte, mas a gente pode também alterar a resistência do resistor? Sim, sim. Geralmente é feito como isso aí? É alterando a fonte ou o resistor? Depende, porque se você alterar só o resistor, o que acontece? Você nunca vai chegar com uma corrente de base nula, né? Não, a menos que se você tem a fonte fixa, isso, e você só mexer no potenciômetro, você precisaria de uma resistência de base infinita, né? Para estar na região de corte, para ir de base ser zero, tá? Se você não pode mexer na fonte. Entendi. Tá? Então, geralmente, e outra coisa, se você aumentar o R de base, você pode dissipar um pouquinho mais de potência aqui na base, porém a corrente aqui é baixa, né? Então não daria muita diferença. Mas então seria conveniente você mudar a fonte, se você puder mudar a fonte, porque mudar a fonte também é mais caro, né? Você tem uma fonte variável, nem sempre você tem no seu circuito, tá?
Não é sempre. No laboratório você tem lá uma fonte variável de tensão. Tá? Você pode fazer o experimento no laboratório usando a fonte variável. Porém, se você está na sua casa e você tem uma pilha aí de 9 volts, você não tem como variar a tensão da pilha. A menos que você coloque aqui um divisor resistivo, alguma coisa, né? Mas, de todas formas, seria variando uma resistência. Tudo bem? Beleza. Tá? Então, qualquer coisa. Ou você coloca essa tensão de base menor que 0,7. Se ela é menor que 0,7, não tem corrente de base. Ou você leva esse transistor para o infinito. É um valor muito grande que a corrente de base seja praticamente nula. E não consiga fazer isso conduzir. Tá? Bom, um exercício aqui, para vocês fazerem. Um transistor NPN possui um ganho de 100. Encontre a corrente de coletor e a corrente de emissor quando a corrente de base for 1 microampere. 1 microampere. Acho que está tranquilo, né? Façam aí, rapidão. E aí, pessoal, conseguiram? Isso é bem... Oi? Tá fazendo ainda? É bem simples, tá? Dá uma olhada lá nas equações das correntes, você vai resolver rapidão. Você vai usar corrente de coletor. Sempre é o ganho multiplicado para a corrente de base. É sempre a corrente de coletor. Corrente de coletor. Corrente de emissor é a de coletor, mas é de base.
A corrente de coletor vai ser 0,1 mili. Isso mesmo. Tá? E a de emissor? Vai ser a soma da corrente de base com o coletor, Isso. não é isso? Isso. Então é 0,1 mili mais 1 micro. Vamos dar isso. É 0,1 mais 1 dividido 1000. Não é? É sempre a de emissor, pessoal, sempre lembram, a de emissor é muito próxima dessa, tá? Então, a de base quase sempre você vai colocar na ordem dos micro e essa aqui quase na ordem dos mili, tá? Então, esse aqui é 0,01 miliampere. Ok? Tudo bem para todo mundo aí, pessoal, ou não? Oi. Cadê a calculadora? Show. Show? Então, tá bom, né? Posso passar? Posso passar mesmo? Tá? O I de coletor é somente pegar o beta e multiplicar por I de base. Tá tranquilo. É, exercício bem trivial, tá? Vamos, pessoal, nós vimos um pouquinho o que é um ponto de operação e vimos as curvas. E eu vou fazer uma introdução para a reta de carga, tá? Vocês querem fazer um descanso ou querem continuar direto? Faz um descanso, professor. Tudo bem, vamos fazer um descanso aí então, tá? Vamos fazer um descanso. Beleza. Quanto tempo? Você tem até 15 minutos, mas acho que não precisa levar 15, né? Uns 15 minutos tá ótimo. 15 minutos tá ótimo. Mas não tem mais tanto tema aqui, assunto não, tá? Não tem mais tanto assunto para hoje, não. Só vou discutir umas coisas aqui e já tá terminando. Nem sei se vale a pena fazer tanto. Vamos fazer 5? Beleza. Fazer 5 e a gente termina antes a aula, tá? 5 porque vocês já cansaram. Vamos ir até. Vamos fazer assim, ó. Até as 20h37. 20h37 eu chamo vocês de novo, tá? Tomar um café Ok. aqui pra. Eu também cansei. Tô bem cansado hoje. Aí depois a gente continua, tá? Ok. Beleza. Beleza. Qual é? 20 e 37, né? Isso. Beleza.
Vamos continuar? Estão aí, pessoal? Positivo. Positivo? Estão cansados ainda? Ou já dá para continuar? Passou rápido, não foi? Eu não sei se eu é que estou vendo o tempo passar mais rápido. Bom. Então vamos com mais um tema, pessoal, reta de carga, tá? O que a gente entende por reta de carga? Vamos pensar o seguinte. Imagine esse circuito aqui, que você tem uma tensão aqui de base de 14 volts, tá? Então, aquele que perguntou, o que é mais comum? Vamos deixar aqui o 14 volts de tensão de base. Não vamos ligar, por enquanto, para a resistência de base. Imagina que ela seja variável, de tal forma que com essa resistência, eu poderia calcular, controlar a corrente de base, né? Tudo bem? Tá? Vamos supor que esse transistor tem um ganho de 100, tá, pessoal? Beta, o HFE é o mesmo, tá? Ora aparece beta, ora HFE. Tudo bem? Mas é a mesma coisa. Ok? Professor, se estiver espelhando a tela aí, não está aparecendo, não. Agora vocês vão... E vocês não avisaram? De novo. Então, pessoal, o tema é reta de carga, tá? Reta de carga é o último assunto aqui da aula, tá? Para abordar esse assunto, imagina que você tem aqui aquelas curvas que a gente colocou ali de quem? Vamos colocar aqui na modo de apresentação. Da corrente coletor em miliamperes, né? Corrente coletor aqui em miliamperes. E aqui nós temos a tensão coletor-emissor. Tá? Tudo bem? Vamos fingir que nós conhecemos tudo desse circuito aqui, ó. A fonte é de 14 volts, ela está alimentando tanto o coletor quanto a base, tá? A resistência do coletor é fixa e o ganho do transistor é de 100, tá? O HFE, o beta, como eu falei, é a mesma coisa, tá? Por isso a hora eu coloco um, a hora o outro, tá? Tudo bem até aqui? E a reta de carga, o que ela me daria? Ela me daria todos os pontos possíveis de operação desse circuito. Tá? Todos os pontos possíveis que esse circuito poderia operar. Tudo bem? Tá? Okay. E para fazer esse cálculo, vamos primeiro imaginar a região de corte. Na região de corte, vamos aumentar esse resistor para onde? Para infinito, né? Vou colocar ele muito grande, a tal forma de ter uma corrente de base nula. Tá? Ok? Se a corrente de base é nula, por onde circula a corrente no circuito? A corrente do coletor é nula também? Isso. Né? Essa corrente que vem para cá também vai ser nula, correto? Não vai ter, logo, não vai ter queda nesse resistor, tudo bem? Tá? Então, nós temos o quê? O transistor trabalhando na região de corte. Quanto vai ser, que tensão eu vou ter aqui nesses dois pontos de coletor emissor? Quanto vai ser V coletor emissor? Igual da fonte, 14 volts? Exatamente, né? Porque se não tem corrente, não tem queda no resistor. Então, esses 14 volts da fonte estão aplicados onde? Estão aplicados diretamente entre coletor e emissor. Tudo bem? Tudo bem? Todo mundo consegue ver isso? Então, é 14, né? Tá? Onde eu colocaria esse ponto? Vamos colocar por aqui, né? Um I de coletor 14 volts, tá?
I de coletor 0, né? I de coletor 0 seria aqui, né? I de coletor 0. Tá? Aqui eu estou variando I de coletor, né? Nesse eixo está o gráfico de I de coletor. Ele é 0 aqui, né? No eixo horizontal. Tá? Então eu estaria pensando, eu estaria parado nesse ponto, correto? Certo. Certo? Tá? Estaria em 14 volts. Tá? O VCE seria 14 volts. O VCE. Tá? Por quê? Porque não tem corrente de base. Tá? Não tem corrente de base, é aqui. Tá? E de base igual 0. Tá? Então, se não tem corrente de base, não tem corrente de coletor, não tem queda no resistor. Agora, vamos para o outro ponto. Vamos na saturação. Vamos levar isso aqui para saturação. Imagina que nós vamos, agora, diminuir esse resistor até saturar o circuito. Vamos diminuir isso aqui para aumentar muito essa corrente de base. Tá? Quando ele chega na saturação, quanto vai ser o VCE? Quanto será o VCE? E aí, pessoal? Quanto será que na saturação aqui está curto-circuitado, correto? Lembra? Essa corrente aqui é 0, né? Isso, esse VCE é 0 na saturação. Tá? Então, onde o VCE é 0? O VCE está graficado no eixo horizontal, então ele é 0 em algum lugar por aqui, por esse eixo vertical, né? Tudo bem? Em algum lugar por aqui, tá? Ele estaria ubicado em algum lugar por aqui, esse VCE. Para mim embarcar o ponto, onde é que ele estaria, eu teria que encontrar quem? A corrente de coletor, né? Quando o VCE é 0. Quanto é a corrente de coletor quando o VCE é 0? Zero. Não. A corrente de coletor... Máximo. Isso. A corrente de coletor, ela vai estar dada aqui para esse circuito. Ó. Você vai analisar essa malha. Ó. Vai ser 14 menos... I de coletor por 350 ohm igual a 0, né? Então vai ser... a I de coletor vai ser 14 volts dividido 350 ohms, correto? Tudo bem? Esse é o valor máximo de corrente de coletor que eu posso ter no circuito, tudo bem? Certo. Quanto dá 14 dividido 350? Zero vírgula 0,04. Amperes, né? Que equivale a 40 miliamperes, né? Não, aqui não. Desculpa. Isso, aqui o corrente coletor vai ser então 40 miliamperes, correto? Correto, pessoal? Tudo bem? Conseguiu fazer esse cálculo? Sim, correto, professor. 40 miliamperes, tá? Então, onde é que está esse ponto de saturação? Bom, eu disse que na saturação, o VCE está nesse eixo. E a corrente tem 40 miliamperes, então está aqui, correto? Certo. Entendi. Tá? Então, eu variei essa resistência de base de quanto? De infinito para 0. E eu tive essa reta aqui. Agora é só unir a reta. Aqui tem que colocar uma régua. Aqui não vai me sair reto nem por nada. Mas que meu braço está tremendo. Vamos ver. Aí, ó. Tudo bem? Isso aqui é reto. Tá? Isso aqui é reta de carga. Mas o que é a reta de carga? O que é essa reta de carga, no final das contas? Por que é bom calcular ela? Tá, tudo bem. Você pode... Aqui tem uma liberdade para você variar o RB, correto? O resto do circuito você não pode mais mexer, tá? Tá tudo fixo, tá? Então, nesse circuito, com esse transistor, com essa característica, você só pode operar em ponto sobre essa reta. Tudo bem? Eu posso pegar uma outra de base por aqui, de 200 microamperes, e ter 20 miliamperes aqui de corrente de coletor. Dá para entender esse conceito, pessoal? E o que acontece, professor, se eu usar por exemplo, uma tensão maior com uma corrente mais alta ali fora dessa curva?
Se você aumentar a tensão aqui, você vai aumentar para cá. Tá? Vai traçar outra reta, porque aí você está mexendo no circuito. Aí você vai ter outra reta de carga. Tudo bem? Se você aumentar essa tensão, primeira coisa, você vai deslocar isso aqui para cá, esse ponto. Tá? Mas então, nessas condições, eu quero controlar a corrente coletora aqui, eu estou usando um resistor aqui na base, tá? Você só pode trabalhar nessas condições nessa reta, você não pode trabalhar um ponto por aqui, nunca. Tá? A menos que você trocar alguma coisa do circuito, ou essa fonte, ou esse resistor, ou alguma coisa. Ou, inclusive, o transistor. Tá? Então, repetindo, esse transistor, nesse circuito, com essas condições, só trabalha em pontos em cima dessa reta. Ok? Então, se eu perguntar, por exemplo, se poderia ter uma tensão de 14 volts e uma corrente de base de 400 microamperes, a resposta é não, né? Como é que você pode repetir a pergunta que você falou? Então, se eu disser assim, eu posso fazer esse transistor nessas condições, variando o RB, operar em 14 volts e para uma I de base de 500 microamperes? 500 não. Não. Você só pode operar aqui nessa reta. Tá? Nem um ponto por aqui você não pode Mas operar. a primeira pergunta só falou 400. 400 pode, não pode? Como 400? Porque não está na reta aí o 40... Não está na reta do 400? O 40 não está na reta do 400. 400... não. Não, sim. Corrente e coletor de 40, corrente e coletor de 40 e corrente base de 400. Isso pode. Se você levar aí de base a 500 microamperes, você vai danificar o transistor ou não, né? Não. Mas você não vai conseguir trabalhar nesses pontos. Se você levar para 500 microamperes, você vai cair aqui. Em zero ainda. Você vai continuar saturado. Tudo bem? Você continua na saturação. Tá? Você não sai dessa região de saturação aumentando o I de base. Tá? Você só consegue operar aqui nessa reta. Na verdade, não vai operar aqui. Vai operar aqui igual, né? Vai se manter aqui. Vai se manter nessa reta. Por mais que você aumentar mais I de base. A partir desse ponto, já saturou. Não tem mais o que aumentar. Tá? Não mexe mais aqui no I de coletor. Tá? Ok, pessoal? Ok. Então, só... E se eu poderia encontrar a equação dessa reta, né? Se eu quisesse encontrar a equação e saber cada ponto matematicamente que eu poderia trabalhar com o transistor. Para encontrar a equação de uma reta, eu preciso só de 2 pontos, né? Esse aqui eu tenho um ponto e aqui eu tenho outro. Então, eu posso encontrar a equação dessa reta, correto? Estão lembrados lá de matemática? Eu vou conseguir, de alguma forma, escrever a I de coletor em função da tensão coletor-emissor. Né? Eu preciso do coeficiente angular da reta. Só para lembrar aqui, né? Vamos colocar sempre uma reta, você tem y igual a mx mais b, não é? Você tem o coeficiente angular mais a ordenada, né? Tudo bem? Isso aqui é de matemática, né? Tudo bem, pessoal? Qual é o nosso x? Tensão coletor-emissor, correto? Nossa variável x. E nossa variável y é a corrente de coletor. Tá? Então, eu poderia escrever I de coletor, uma constante multiplicado VCE. Quanto é essa constante? Seria 40 mili dividido 14 volts. Né? 40 mili dividido 14. Tudo bem? Porque eu variei 40 miliamperes em 14 volts. Isso é o coeficiente angular da reta. Seria assim, 40 dividido 14... 40 mili, né? Então, seria 2 ponto, menos 2, né? Porque essa reta tem coeficiente angular negativo, ela está descendo. Estão lembrados de matemática ou não? Está parecendo estranho o que eu estou falando? Não, tá. Na verdade, eu relembrei agora, né? Eu tinha esquecido a equação da reta. Tá. O mx mais b, né? E o b é onde é que ela corta o eixo x. Onde é que ela corta o eixo x? O eixo y. O b é o valor da corrente coletor quando o x é 0.
Tá? Quando o VCE é 0. Então é 40, ó. Mais 40. Isso aqui em miliamperes. Tá? Então seria, a corrente coletor é dado por menos 2,857, tensão coletor emissor, mais 40. Isso em miliamperes. Tá? E esses seriam todos os pontos da reta, analiticamente. Ok? Então, para uma tensão de 10 volts, quanto seria a corrente de coletor? Para uma tensão de 10 volts. Eu vou colocar aqui 10, vou multiplicar por menos 2,857 e somar 40. Vezes 10. Igual. 40 menos answer. 11,4. Ou seja, estaria aqui. Tá? Para 10, estaria em 11,4. Vocês entenderam aí, pessoal? Sim, ficou claro, professor. Ficou? Eu peguei o coeficiente angular da reta. Quem é o coeficiente angular? É a tangente da reta. Ó. Imagina a tangente desse triângulo. Ó. É o oposto sobre o adjacente. Variou 40 em 14. Ó. 40 em 14 é negativo, porque ela está inclinada para cá. Menos 2,857 vezes VCE, mais 40. Mais 40 que é o B, a ordenada da origem. Tá? Então, vejo que a equação da reta continua. A gente aprende matemática para alguma coisa, né? Sempre vai usar. Professor, você falou menos 2,857 está 4,857, é isso mesmo? 2,857 mais 40, né? Então, é porque está escrito 4,857. Ah, sim. Menos 2,857. Tá? Que seria 40 sobre 14. 40 sobre 14 é mais ou menos esse número aqui, né? Beleza. 40 dividido 14. Tá? Então, se eu quero o valor de corrente para qualquer VC, eu traço essa reta de carga e calculo. Vamos voltar para entender o que a gente fez para calcular a reta, vamos relembrar? Primeiro, olhamos a região de corte. Imaginamos que o resistor aqui, esse RB que está aqui é infinito. Tá? No restante, a gente não pode mexer. Se isso aqui é infinito, a corrente de base é 0 e não temos queda no resistor. Não tem corrente de coletor também, né? E daí não tem queda de tensão nesse resistor do coletor. Então, toda a queda de tensão está em VCE. Ou seja, os 14 volts aplicados estão aqui. Tá? Então, para ir de base 0, 14 volts VCE, temos esse ponto. Tá? Depois, vamos para a região de saturação. Na saturação, aqui está curto-circuitado. Aqui o transistor, né? Toda a tensão aplicada, ela cai no RC. O RC segura toda a tensão. Aqui não tem... Aqui conduz completamente. Não tem resistência nenhuma a passagem da corrente aqui, né? Então, está saturado. Então, a corrente de coletor, ela vai ser os 14 volts aplicados dividido essa resistência RC. Tá? Então, deu ali 40 miliamperes. 40 miliamperes, a corrente de coletor. Aí, eu coloquei aqui esse ponto, 40 miliamperes, 0 para VCE. 0 para VCE, 40 miliamperes para corrente de coletor. Tá? Depois, eu calculo a equação dessa reta. Tudo bem? Beleza? Então, tá ali uma reta de carga, um pouquinho melhor desenhada, tá? A reta de carga apresenta todos os pontos de operação possível desse transistor nesse circuito. Nesse circuito, onde é que eu posso só variar a resistência de base, outra coisa eu não posso. Tá? Então, nesse caso, eu só posso operar nessa reta. Tá? Quero operar em outro ponto, tenho que mexer alguma coisa, ou a tensão da fonte de alimentação aqui, ou o transistor, ou a resistência de coletor, né? Eu poderia construir outra reta de carga. Não, então tá, pessoal, já tá. Muito obrigado aí pela atenção, tá? Por hoje é tudo. E aí a gente se vê na próxima sexta-feira. Pessoal, eu vou colocar o trabalho acerca disso aqui lá eu vou colocar uma lista de exercício, não um trabalho, tá? Uma lista de exercício com o gabarito, para vocês terem lá, ou pelo menos parcialmente o gabarito. Tudo bem?
Professor, quem ia entregar a lista hoje, pode mandar por e-mail? Vamos adiar para a próxima semana, porque eu não pude ir. Daí vamos adiar na próxima semana, daí eu pego lá, tá? Tá. E as aulas que eu tenho aula com você, eu acho que a semana todinha, né? Só na quinta que não. Sim. Você vai avisar por e-mail se vai ser presencial de terça-feira? Sim, eu vou avisar por e-mail, vou avisar naquele grupo de novo, tá? Então fiquem atentos ao e-mail institucional. Tá. Beleza? Eu vou avisar e mandem um e-mail para mim também, vocês têm meu e-mail, tá? Perguntem de última, tá? Beleza. Tá? Tem lá o grupo, também tem um grupo, tem alguns que estão no grupo de WhatsApp. E aí a gente combina no andar da carruagem. Essa turma dessa disciplina tem grupo de WhatsApp feito para essa matéria? Tem não. Tinha da de terça, né? Que alguns alunos estão nas duas disciplinas, na de segunda e nessa. Sexta-feira que vem, então, é presencial normal, né, professor?